Oi, pessoal, boa tarde. Conforme o combinado, vamos começar o nosso vídeo falando sobre ansiedade. Primeira coisa que eu queria dizer é que esse vídeo não substitui nenhum tipo de tratamento e esse vídeo é tão somente para a gente ter uma noção do que é ansiedade. É um informativo, né? Para que a gente traga um pouco do assunto para a linguagem de todo mundo, né? Desmistificando algumas coisas que às vezes a gente acha que é tão enorme e às vezes podem ser um tanto quanto simples, tá bom? Então vamos lá, nós vamos falar sobre ansiedade. Primeiro, o que é a ansiedade? A ansiedade, ela é uma reação natural do nosso corpo. Todos nós temos que ter a ansiedade, precisamos da ansiedade, porque é ela que nos move, né? É ela que nos prepara para eventos que a gente talvez não saiba como vai ser, como que a gente vai reagir, o que esperar. Então a ansiedade faz com que a nossa cabeça pense sobre esses eventos. E aí ela funciona como, sabe, o caminho, a lanterna para o caminho que a gente precisa seguir. Só que o problema todo está quando essa ansiedade atinge níveis exagerados. É onde a gente tem muitos problemas e é onde ela é considerada patológica, né? Porque ela causa um prejuízo no nosso dia a dia, na nossa interação com as pessoas, com os nossos afazeres, tá bom? Então, esse é o único probleminha da ansiedade. Então, assim, nós vamos falar sobre os estágios da ansiedade. Ela pode ser leve, média, grave e gravíssima, tá? Ela, quando é leve, é só aquela ansiedade que a gente sente antes de algum evento que a gente vai participar, antes de uma prova que vai fazer, coisas controladas que não atrapalham o rendimento, que não atrapalham o serviço, que não atrapalham o seu dia a dia. Se ela não atrapalha, essa é a palavra. Se ela não atrapalha, ela é considerada leve, que ela é momentânea, você sente aquela ansiedade antes do evento, veio o evento, deu tudo certo, acabou, tá tudo bem, então ela é leve. Tem a média, que é aquela que começa uns 2 ou 3 dias antes do evento, começa a te trazer um pequeno desconforto, e aí vem chegando o dia do evento, você fica mais ansioso, ou não consegue comer, ou come demais, então ela é considerada média. A grave é aquela que começa a trazer mesmo desconfortos graves, de você não se sentir tão bem fisicamente, você suar nas mãos, da falta de ar, palpitação. Então, assim, você começa a apresentar sintomas físicos e aí ela é considerada grave. E a gravíssima é aquela que a gente começa a dizer que encaminha um pouco para o transtorno do pânico, mas esse não é o assunto que a gente vai falar, que eu vou falar em outro vídeo sobre o pânico, tá? Mas a gravíssima a gente não vai tratar aqui hoje, nós vamos tratar só a leve, a média e a grave. Então, ela é grave quando ela começa a atrapalhar a sua vida de alguma maneira, atrapalhar com que você faça o seu trabalho, como você se relaciona com as pessoas, como você age durante o dia, se você tem insônia, se os sintomas físicos como suor nas mãos, tremores, taquicardia, sensação de desmaio, aí ela é considerada grave. Então, assim, a gente costuma dizer que quando você sente que a ansiedade está começando a atrapalhar um pouquinho a sua vida, que você procure um atendimento psicológico, porque isso vai ajudar muito, tá? E quando ela tá num estágio mais grave, a gente costuma dizer que precisa procurar, né, uma ajuda de um médico para fazer um uso de medicamento, aí depende do médico detectar essa necessidade. O tratamento geralmente é mais indicado a terapia com foco em terapia cognitivo-comportamental, que é uma área que trabalha com o sintoma, aonde começa, porque a ansiedade, ela não é uma coisa que vem e vira essa bola de neve do nada. Ela simplesmente tem gatilhos. E para que você consiga controlá-la, você precisa descobrir qual é o seu gatilho. Cada um tem um. Eu não posso dizer aqui que o gatilho de uma ansiedade seja X. Não, cada ser humano tem um gatilho de ansiedade que ele só vai descobrir em terapia. Não tem como a gente
dizer cientificamente que o gatilho é tal coisa, não dá. Então, cada um tem o seu e é preciso que seja investigado através de terapia para que você trate esse gatilho. Para quê? Para que você consiga entender que você está num processo ansioso e para você desenvolver técnicas em cima desse processo ansioso. E aos poucos entender o porquê que determinadas coisas te causam ansiedade e aos poucos extingui-las. Então, assim, por isso é tão importante a terapia, por isso eu venho aqui fazer os vídeos, porque eu acho que todos deveriam fazer terapia para se conhecer, para entender. Muitas pessoas reclamam de ansiedade, mas poucas conseguem entender que às vezes simplesmente fazer uma terapia, uma sessão por mês, você não precisa fazer toda semana se você não tiver condições ou se você não quiser, mas acho que uma por mês seria o suficiente. A terapia cognitivo-comportamental, ela vai te ajudar porque ela vai fazer com que você raciocine sobre onde você se sente ansiosa, o que te causa essa ansiedade e fazer com que o seu pensamento mude para que o seu comportamento mude e aos poucos o seu corpo entenda que é tudo aqui, o controle é todo na mente. Então, assim, é muito legal, eu super aconselho, é a minha área, eu gosto muito e eu posso afirmar que funciona. Então, assim, vamos para as perguntas, né? Foram muitas, mas eu separei algumas, assim, que foram primordiais, né? Existe exercício diário para diminuir e acabar com a ansiedade? Acabar, não vou te enganar, porque eu acho que acabar não tem como. Como eu falei no começo do vídeo, ela é necessária para a manutenção da nossa vida. Mas existe sim. Existem técnicas de relaxamento, existem técnicas de respiração, existem técnicas de pensamento, de racionalização, que fazem com que você saia daquele surto momentâneo que eu falei dos sintomas agora há pouco. Então, existe sim, existem técnicas, eu vou dar umasinhas depois para vocês tentarem em casa. E outra pergunta que eu achei muito legal é sobre criança sofre ansiedade? Sim, a primeira ansiedade que a criança sofre é a de separação, né? Quando a gente amamenta, quando a gente coloca no berço, quando eles estão dormindo e se tocam que a gente não tá lá. Então, muito bebezinho, sim, eles já sofrem de ansiedade de separação, que é um processo natural, né, normal, que eles precisam passar. E depois que eles crescem um pouquinho, eles sofrem sim de ansiedade. A gente precisa estar atento a isso e, se for necessário, fazer terapia sim. Porque existem técnicas muito legais que podem fazer com que essa ansiedade não fique se desenvolvendo e aumentando ao longo do tempo. Então, quanto mais cedo a gente perceber que essa criança está apresentando sintomas ansiosos, a gente procura ajuda, conversa com o pediatra e logo faz umas sessões de terapia com ele para que a gente consiga fazer com que esse sintoma não fique cada vez que os anos vão passando se elevando, tá bom? E me pediram para falar sobre o estágio avançado da ansiedade, mas eu prometo que eu vou fazer no próximo vídeo, tá bom? Outra pergunta que me fizeram também é a respeito da ansiedade com os sintomas físicos. Eu já falei no começo do vídeo, sim, a ansiedade dá sintomas físicos, sim, semelhantes a um infarto, né? Muita gente já falou pra mim nas perguntas, eu fui parar no hospital, passando muito mal, porque achei que eu tava infartando. Então, realmente isso acontece sim, ela eleva os batimentos cardíacos, ela dá a sensação de falta de ar, porque a gente fica com aquela respiração ofegante, isso sim, ela dá sintomas físicos, sim. Já teve relatos de pessoas sentirem o braço formigar, né, ou adormecer, sim, também pode ser, mas o ideal é isso. Sentir uma coisa muito diferente, vá ao hospital, vá ao médico. Não tem problema se você chegar lá e o médico falar, foi uma crise de ansiedade, foi só uma crise nervosa. Não tem problema, a gente tem sempre que remediar. E se sentiu alguma coisa além do que está acostumada, que foi um pouco mais grave, vá ao hospital sim, não tem problema não, tem que ir sim. E quem faz medicação? Me perguntaram sobre medicação para ansiedade. Sim, tem pessoas que vão ao psiquiatra e fazem uso da medicação. Super concordo, né? O
psiquiatra receitou, tem que tomar. Mas também acho que o tratamento conjunto com a terapia vai funcionar muito mais, porque o remédio vai fazer o efeito físico e a psicologia, né, a terapia, vai fazer o processo mental, porque aí as coisas vão andar juntas, elas vão casar ali e você vai conseguir fazer com que o processo funcione mais rápido e mais eficaz. Então, eu acho que sim, o remédio é bom, sim. Quem faz uso, quem foi ao psiquiatra, não tome remédio por conta própria. Quem foi ao psiquiatra, sim, pode continuar tomando a medicação, mas faça terapia, porque vai ajudar muito, tá? Então, agora eu me despeço e agradeço a vocês pelo retorno, né? Pelas perguntas. Prometo que eu vou fazer mais. Vou fazer sobre síndrome do pânico. Esse é o nosso próximo tema. Podem ficar tranquilos que eu vou falar sobre isso. E quero agradecer, viu? Compartilha, curte lá a página Josi Fernandes Psicóloga, _ psicóloga, e vamos curtir, vamos trazer informação, né? Que acho que às vezes falta um pouquinho de informação. As pessoas ficam com preconceito com psicólogo, é coisa de maluco. Não, né? Não, é coisa de quem quer ficar bem. E eu recomendo muito a terapia. Então, vamos compartilhar, vamos mostrar para todo mundo que a psicologia tá aí para ajudar, para somar, tá bom? Um beijo, uma boa tarde para vocês. Espero que vocês gostem e que tenha sido esclarecedor. Qualquer dúvida, põe aí embaixo que eu respondo inbox ou pelo zap. Fiquem à vontade, tá? Um beijo, boa tarde para vocês.